achei uma pessoa organizada, mas eu queria ser uma pessoa disciplinada, sabe? Alguém que realiza as coisas, que faz as coisas acontecerem. Mas eu sempre entrava um ciclo de promessas não cumpridas. Eu entrava numa rotina que durava uma semana, eu assistia um vídeo no YouTube sobre desenvolvimento pessoal e ficava motivada por um tempo, mas depois perdia a motivação. E eu achava que era tudo procrastinação, que eu não conseguia realizar nada, e entrava num loop e acabava não conseguindo sair disso. Eu não sei se você quer isso também, mas eu quis isso pra mim. Eu quis melhorar como pessoa, me desenvolver, ser mais disciplinada. E se eu te dissesse que isso é possível? Você não é a pessoa procrastinadora que você acha que é. Eu tenho uma coisa pra dizer, a procrastinação não é só sobre preguiça ou falta de motivação. Hoje a gente vai conversar sobre isso, os motivos reais que te fazem adiar o que é importante e, mais importante ainda, como sair desse ciclo. Eu vou te falar sobre os 10 gatilhos que disparam a procrastinação e te dar ferramentas práticas de como retomar o controle da situação. Em primeiro lugar, a gente tem que falar sobre o que é disciplina. A disciplina é a maior forma de amor próprio que a gente pode ter. A disciplina não é punição, ser dura consigo mesma, é sobre ter amor próprio com você, é se manter constante, mesmo quando é difícil, mesmo quando é cansativo, mesmo quando você não tá afim. Eu mesma, quando comecei essa minha jornada de melhora pessoal, eu não tinha nada de disciplina, eu procrastinava tudo e depois ficava me sentindo culpada porque eu achava que essa minha falta de motivação era culpa minha, mas entender de onde vinha a fonte da minha procrastinação me fez virar esse jogo e realmente entender quais são os pontos que eu posso melhorar. Então agora eu vou te falar como identificar os motivos por trás da procrastinação, como você vai identificar os gatilhos que te fazem procrastinar. Em primeiro lugar, é importante saber que a procrastinação é uma resposta emocional a algum tipo de tarefa que te gera desconforto ou ansiedade. Então os gatilhos têm muito a ver com isso, com o sentimento que você tem dependendo da tarefa que você tem que realizar. O primeiro gatilho é o medo do fracasso. É você ter medo de não atingir as expectativas e você nem começar por causa disso. Para você combater esse gatilho, você tem que dividir a tarefa em pequenas tarefas, em mini tarefas, para que isso tire um pouco do medo de você realizar a tarefa. Porque aí você não se rende ao sentimento de paralisia que essa tarefa te traz. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei esse canal do YouTube, eu tive muito medo do fracasso. Eu tive medo de começar e ser uma porcaria. O que eu fiz? Eu dividi em pequenas tarefas. Eu comecei primeiro só escrevendo um roteiro, depois criando a capa do canal, depois editando um vídeo, depois gravando mais um outro vídeo. E assim eu fui indo até que eu finalmente subi o vídeo e botei no ar. Então, todas essas tarefas pequenas me tiraram o medo de eu já subir o vídeo no YouTube e ter algum feedback negativo, ter algum comentário negativo. Eu fiquei mais presa nas pequenas tarefas e não deixei com que o medo maior se fixasse em mim, porque eu fiquei preocupada em realizar essas pequenas tarefas. O segundo gatilho é o perfeccionismo. É você querer que tudo esteja perfeito antes de iniciar a tarefa ou antes de terminar a tarefa. Você quer que tudo esteja impecável. E isso acaba fazendo com que a tarefa não seja concluída, ou não sendo iniciada, ou realmente não sendo finalizada. E para superar esse gatilho, pratique a ideia de progresso, não de perfeição. Vá pensando naquilo que você está fazendo como algo que você vai progredindo aos poucos, você vai melhorando aos poucos. Então, por exemplo, eu criei um Notion, eu criei um template no Notion. Notion é uma plataforma de second brain. Eu criei um Notion do zero e eu comecei com o básico, eu comecei com o que eu tinha e fui criando a partir do que eu achava que tinha que ser. Aos poucos eu fui vendo vídeos no YouTube, aos poucos eu fui vendo dicas de outras pessoas e aos poucos eu fui melhorando esse meu Notion até ele estar do jeito que eu quero. Eu era muito iniciante, né? Se eu fosse deixar pra mexer nele, quando eu já fosse avançada no Notion, eu nunca ia começar, porque como é que eu ia ser avançada no Notion se eu nunca tinha experiência com o Notion? Você vai pegando uma coisa e melhorando ela aos poucos. Você vai progredindo com essa tarefa, ao invés de já querer começar perfeito. Meu mantra é melhor feito do que perfeito. O terceiro gatilho para procrastinação são tarefas muito grandes. A tarefa é tão grande que você nem sabe por onde começar e você até tem preguiça de começar. Então, para combater esse gatilho, você divide também a tarefa em pequenas mini tarefas, ou então em blocos de tempo. Põe um pomodoro, né, que é 25 minutos, e faz essa tarefa por apenas 25 minutos. Depois, no dia seguinte, por mais 25 minutos. Você divide em dias, você divide em blocos de tempo, que assim ela não te paralisa e você começa a tarefa. Eu uso isso, por exemplo, quando eu vou fazer meu imposto de renda. Eu mesma que faço, né? E é uma tarefa grande, né? Porque são muitos dados, são detalhes que você tem que tratar,
muitos números que você tem que colocar, e você tem que revisar, e tem que ter cuidado, porque senão você cai na malha fina. Então, o que eu faço? Eu divido em pequenas subtarefas. Então, eu separo um dia só para separar os informes de rendimento. Eu coloco lá, eu faço uma lista das coisas que eu tenho que fazer. Então, eu separo um dia só para os informes de rendimento, eu separo um dia só para baixar o programa, eu separo um dia só para sentar e colocar os dados no programa, eu separo um dia só para revisar as informações e eu separo um dia só para enviar a declaração do imposto de renda. Eu separo isso em pequenos blocos e a tarefa do dia é tratar com só isso. Então, por exemplo, se a minha tarefa deste dia é só separar os informes de rendimento, eu vou lá, sento, separo os informes de rendimento, coloco numa pasta e dou meu check. E isso é o que eu fiz dessa tarefa. Eu não penso na tarefa maior, que é fazer a declaração do meu imposto de renda. Eu penso só na tarefa que é separar os meus informes de rendimento. Então eu já dou check nessa tarefa, então, um décimo da tarefa já tá concluído. Aí no dia seguinte eu pego e vou e sento e baixo só o programa. Eu dou um check nessa tarefa, só baixar o programa. Então já tô concluída com essa tarefa. E assim eu vou até concluir a tarefa grande e assim eu evito que a procrastinação tome conta de mim. Um outro gatilho é a falta de clareza. Você não começa a tarefa porque você não tem certeza de como que você tem que concluir a tarefa, como que você tem que executar essa tarefa, e aí você vai adiando e vai colocando isso pra frente até chegar o prazo e aquilo não ser feito. Então, para evitar isso, para você combater esse gatilho, você divide e faz uma lista e vai tirando as dúvidas que você tem a respeito de cada etapa desse processo. Se é no trabalho, você vai com o seu chefe e tira dúvidas sobre essa etapa. Então, isso evita que falte a clareza e você fique se perguntando como é que essa tarefa tem que ser feita e fique eternamente nesse loop. O próximo gatilho é a síndrome do impostor. É você sentir que você não é capaz, que você não é bom o suficiente para realizar aquela tarefa, que você está enganando as pessoas, que você não é tudo aquilo que elas acham. Então, para combater esse gatilho, a dica que eu dou é você meio que fingir que você já realizou aquela tarefa e que deu tudo certo. Você vai planejando aquela tarefa, vai executando aquela tarefa como se ela já tivesse sido concluída. Como se você tivesse, por exemplo, feito uma apresentação, ela já tivesse sido apresentada e todo mundo bateu palma e deu tudo certo. Você vai fazendo isso, você meio que engana seu cérebro de que você já fez isso e já deu tudo certo, e aí isso meio que tira esse medo de não ser capaz de fazer a tarefa. O próximo gatilho é a recompensa imediata, a nossa tendência de procurar gratificação imediatamente, coisas que sejam gostosas de fazer, ao invés de focar no trabalho árduo, naquilo que é difícil de fazer. Como, por exemplo, ficar no celular ao invés de escrever aquela redação difícil que você tem para entregar na escola no dia seguinte ou na faculdade. Então a dica é você estabelecer recompensas após terminar uma etapa daquela tarefa. Por exemplo, eu vou escrever primeiro a redação para depois poder mexer no celular. Então você inverte a ordem das coisas e você pensa na gratificação posterior. Aí você faz a coisa ao invés de procrastinar ela, porque você tem uma recompensa para depois dela. O próximo gatilho da procrastinação são distrações externas. Você se deixa distrair por e-mails, por notificações do celular, coisas que te tiram da tarefa presente e que fazem você, na verdade, até procrastinar aquilo que você tem que fazer. Então a dica é você eliminar ou diminuir as distrações antes de começar essa tarefa. Fechar o celular longe, fechar o e-mail, você silenciar as notificações. Essa é a dica que eu posso dar para você. Mais um gatilho que ativa a nossa procrastinação é a fadiga ou a exaustão. A gente evita uma tarefa porque a gente está muito cansado, porque a gente realmente não tem energia para fazer aquilo. Então a dica que eu tenho é você programar essas tarefas, principalmente as mais difíceis, para momentos do seu dia em que você tem mais energia. Então, por exemplo, se você quer ir na academia e você é uma pessoa bem matutina, você programa para ir na academia antes do trabalho. Porque se você programar para ir depois do trabalho, você nunca vai conseguir fazer. Porque depois do trabalho, normalmente você está cansado e você já é uma pessoa matutina, à noite você tem menos energia, então você não vai conseguir ir na academia à noite. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais noturna. Eu prefiro fazer minhas atividades físicas à noite porque eu libero mais a energia do dia e eu não tô tão cansada assim. Enquanto se eu acordar cedo, eu não vou conseguir fazer academia direito porque eu não tenho energia. Às vezes eu não tenho nem força física mesmo para puxar o peso, porque eu não sou uma pessoa muito matutina. Então eu programo a minha academia para ser depois do trabalho, porque é uma hora que eu tô com mais energia, é uma hora que eu tô até... O estresse do dia me faz querer gastar essa energia extra e faz com que eu queira dissipar essa energia, de forma que eu fique mais
tranquila. E é isso que acontece. Quando eu vou na academia, eu saio da academia mais relaxada, enquanto se você for uma pessoa matutina e antes do trabalho na academia, vai ser muito melhor para você. Então é uma coisa muito pessoal, é muito sobre você se conhecer, saber quais são os momentos que você tem mais energia durante o dia, se você tem mais energia durante a tarde, e aí você põe, por exemplo, uma tarefa do trabalho que seja mais desgastante, tipo, sei lá, fazer um relatório muito difícil, você põe no meio da tarde, ou então se no meio da tarde bate aquele cansaço pós-almoço, você sabe que você não tem energia, você põe como a primeira tarefa que você realiza no dia quando você chega no trabalho. É muito sobre se conhecer e realmente organizar a sua energia de forma que você consiga fazer as tarefas sem se sentir exausto, exaurido. E às vezes o que falta também é você fazer pausas. Você pode fazer uma pausa de 15 minutos, respirar, tomar um sol, recarregar essas energias para voltar ao trabalho. Outro gatilho que ativa muito a nossa procrastinação é a falta de um prazo claro. A gente tem um prazo indefinido para concluir uma tarefa, a gente vai fazer essa tarefa durar a extensão toda do prazo que a gente tem para entregar, que chama Lei de Parkinson. Uma tarefa se estende até o prazo máximo de entrega, porque é isso que a gente faz. Se a gente tem 15 dias para fazer uma redação, a gente vai fazer essa redação demorar 15 dias para ser feita, enquanto se a gente tem 3 dias, essa redação vai ser feita em 3 dias. Então, para você conseguir controlar isso e não deixar a procrastinação tomar conta, vai estabelecendo pequenos prazos de entrega. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma redação, eu posso começar pegando o tema da redação e pesquisando sobre. Isso eu tenho 2 dias para fazer. Eu tenho que fazer a introdução, aí eu tenho 1 dia para fazer. Aí eu tenho que fazer o meio da redação, aí eu tenho mais 1 dia para fazer. Aí eu tenho que pensar na conclusão da redação, mais 1 dia para fazer. Você dividir em pequenos passos, com cada passo tendo um prazo definido, isso acaba não sendo possível de procrastinar, porque você já tem uma programação pronta de como você vai fazer cada coisa. E não só de como você vai fazer cada coisa, como os prazos são bem definidos e estruturados na sua semana, na sua rotina. Um outro exemplo é quando você fala que vai começar a se exercitar, mas você nunca começa. Você pode marcar um dia para só ir fazer a matrícula na sua aula de pilates. Você pode marcar um dia para ir fazer a aula teste. Você pode marcar um dia na semana para ser o dia fixo que você vai fazer o pilates. Você define que você vai fazer de segunda-feira às 7 da noite. E aí você bota um alarme para esse dia às 7 da noite. Então você tem uma data bem definida para isso. Você tem uma data para fazer a matrícula, uma data para fazer a aula teste, uma data para fazer a aula. E tendo esses prazos bem definidos, é mais fácil de o hábito se formar. E por último, e não menos importante, eu acho que esse é o gatilho que as pessoas mais têm, é o gatilho mais fácil de você ter, que é aversão à tarefa. É a tarefa ser tão chata, tão desagradável, que você fica adiando o máximo possível. Isso acontece com todo mundo, eu acho que todo mundo passa por isso. Então, uma forma de você evitar que esse gatilho seja ativado é você sentar para fazer essa tarefa por pelo menos 5 minutinhos. Você senta para fazer ela, você se propõe a fazer ela por 5 minutos. Porque muitas vezes o que falta é esse impulso inicial para realizar a tarefa. Às vezes a tarefa nem é tão ruim assim, é a sua imaginação que acha que vai ser ruim. E aí você já fica com isso na cabeça, aí você fica procrastinando, pensando que a tarefa é ruim, e aí você não começa. Fala, põe, sei lá, um alarme no celular, põe um timer, e você fala, não, eu vou fazer isso por só 5 minutos. E você vai lá e faz por só 5 minutos. Aí quando você vê, se você não pôs nem o timer no celular, você já tá fazendo por 10 minutos. Sei lá, não era tão ruim assim, não era tão difícil assim, não era tão desagradável assim. Então, às vezes é só passar por cima dessa aversão inicial à tarefa. E agora eu tenho 6 hacks para te ajudar a ser mais disciplinada, coisas que, além dessas dicas sobre a procrastinação que eu dei, vão te ajudar a ser mais disciplinada, porque vão internalizar essas coisas que eu falei também. A primeira delas é participar de comunidades para mostrar os avanços que você está fazendo. Então, por exemplo, o Strava, que é um aplicativo de corrida, ele mostra o percurso que você fez e o quanto você correu, e isso é uma comunidade de pessoas que correm. Cada pessoa que está nessa comunidade vê o seu desempenho na tarefa. Então você acaba ficando motivada a fazer mais disso, porque você vê que outras pessoas estão vendo o seu progresso, o seu esforço. Um outro hack muito bom é participar de competições. Eu participo do Gym Rats e isso ajudou muito a minha frequência na academia. Eu tô indo praticamente todos os dias da semana na academia porque eu quero ganhar essa competição. A gente fez essa competição durar acho que 5 meses e o prêmio era um look de academia. E por causa desse look de academia eu estou indo todos os dias da semana praticamente, porque eu quero ganhar essa competição. Isso ajuda muito quando você quer ter uma motivação a mais, uma motivação extra para fazer alguma coisa. O terceiro hack é fixar prêmios caso você atinja o seu objetivo. Então,
Um exemplo legal é se você quiser ir bem no vestibular, você fixar um prêmio caso você passe no vestibular, caso você tenha uma nota boa. O quarto hack é ter uma mentalidade de crescimento, ou seja, os obstáculos, eles te ajudam no seu crescimento. Então, às vezes, você tá lá fazendo uma tarefa, você tá com algum objetivo e você passa por alguns dos obstáculos, por algumas coisas que te fazem tropeçar no caminho. Ao invés de desistir daquele objetivo, você fala, não, isso tá me ajudando a melhorar, a crescer. E você continua, você recomeça se caso você tiver caído. Você recomeça e segue em frente. Que é isso, você não pode parar aquilo que você tá fazendo só porque alguma coisa aconteceu. A vida acontece. Mas se você continuar, se você tiver essa mentalidade de crescimento, você vai muito mais longe. O quinto hack é você se apoiar em rotinas, rituais e ferramentas que consolidam os hábitos. Eu já dei no vídeo anterior várias dicas de como você pode fazer para criar bons hábitos. Então, você pode usar muito dessas dicas para fazer os hábitos acontecerem na sua vida. E o sexto e último hack é você buscar inspiração na vida de outras pessoas. Então, você pode seguir algum influencer que você acha legal de academia, ou então seguir algum podcast ou ver algum vídeo de desenvolvimento pessoal no YouTube, você ter isso como inspiração. Então, as pessoas que já passaram por isso, elas podem ser uma inspiração para você, de como elas superaram alguns obstáculos para chegar onde elas chegaram e fazer você falar, não, eu quero chegar lá também. E isso te ajuda a continuar, a seguir em frente. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês a tirar essas dúvidas sobre procrastinação, sobre motivação, sobre ser mais disciplinada. Espero que tenha ajudado e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!